A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, extinguiu um pedido de investigação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. O pedido foi feito pela deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. A ação é referente às acusações contra o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Segundo denúncia do lobista da empresa Davat, ele teria cobrado propina de $1 por vacina ao fazer uma suposta negociação paralela com a empresa para a compra do imunizante da AstraZeneca. A deputada pediu investigação de Roberto Dias pelos crimes de corrupção passiva, advocacia administrativa e associação criminosa, e contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por prevaricação. É quando um agente público toma conhecimento de uma irregularidade e deixa de adotar alguma medida que deveria. Em julho, a ministra Rosa Weber pediu o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o caso. O vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros destacou que os fatos apontados pela deputada já são apurados em outro inquérito que também foi aberto em julho. O representante do Ministério Público recomendou o arquivamento da ação apresentada pela parlamentar. Na decisão, a ministra Rosa Weber confirmou que já existe um inquérito no Supremo Tribunal Federal sob sua relatoria e determinou que a petição apresentada pela deputada seja extinta. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 14 de setembro o julgamento de uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro que tenta devolver à primeira instância a investigação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. A apuração se refere ao chamado caso das rachadinhas. O julgamento na segunda turma do STF estava marcado para o dia 31 de agosto, mas foi adiado após pedido da defesa. O senador Flávio Bolsonaro é acusado de receber parte dos salários de assessores do gabinete dele quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. Na ação apresentada ao Supremo, o Ministério Público Federal pede que o caso seja julgado na primeira instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A defesa do parlamentar conseguiu uma decisão judicial que envia o caso para o órgão especial do tribunal. O relator do processo no STF é o ministro Gilmar Mendes. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre o chamado marco temporal, que envolve as demarcações de terras indígenas. A sessão desta quarta-feira foi dedicada às sustentações orais. O Supremo Tribunal Federal... De um telão na Praça dos Três Poderes, indígenas de 176 povos de todo o país acompanham o julgamento. Eles estão em Brasília desde a semana passada, quando o plenário do Supremo começou a analisar o caso. Protestam contra a chamada tese do marco temporal, que limita a demarcação de terras às áreas ocupadas por eles até a promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. No caso em específico, os ministros julgam um recurso da FUNAI contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em favor do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Para o TRF4, não existem elementos que demonstrem que as terras seriam tradicionalmente ocupadas pelos indígenas e, em 2013, confirmou a reintegração de posse ao Estado, de uma área que é parte da reserva biológica do Sassafrás. Precisamos proteger os direitos territoriais indígenas? Obviamente que sim, mas devemos também proteger os direitos dos proprietários, dos agricultores, que são essenciais para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e do Brasil. O advogado da comunidade indígena, Choclen, defendeu que o direito dos índios à terra é originário, antecede a criação do Estado brasileiro e as áreas declaradas como de ocupações tradicionais não podem ser excluídas do processo. O marco temporal parte de um negacionismo. Para existir como ficção que é, ele carece de negar a ciência antropológica. Essa ciência que conta com o método próprio, que é a única capaz de dizer os limites de uma terra indígena. Por isso, só cabe o texto constitucional e o indigenato, o direito originário, para averiguar a luz da ciência sobre os limites de um direito territorial que é declarado. Mas a Advocacia Geral da União defendeu a validade do marco temporal e que o debate das demarcações seja feito no Congresso. E no Parlamento, e não no Poder Judiciário, que as discussões públicas devem ocorrer por excelência. Não se trata de um argumento acaciano, mas, ao revés, de um postulado íncito
à democracia, que não pode ser negligenciado. A deflagração de processo demarcatório que contemple uma região, por si só, não é causa idônea que autoriza a emissão dos indígenas na posse, uma vez que depende de deliberação não só da FUNAI, mas do Ministro da Justiça e Segurança Pública e, por último, do Presidente da República. Também se manifestaram na sessão desta quarta-feira os chamados amigos da corte. É preciso perguntar se determinada comunidade não estava em sua terra na data de 5 de outubro, onde elas estavam? Quem a despojou dali? Basta lembrar que estávamos saindo do período da ditadura, onde muitas comunidades foram despejadas de suas terras, ora com apoio, ora com o aval do próprio Estado e seus agentes. Se eles não estão na posse da terra em outubro de 1988, eles vão estar onde? E vão ser, portanto, indígenas com menos direitos territoriais que os demais. Se a União vier adquirir terras para eles, essas terras não terão as mesmas potencialidades, as mesmas aptidões para garantir exercício pleno de direitos. O recurso tem repercussão geral reconhecida e a decisão do plenário vai repercutir em 82 processos semelhantes, que por enquanto estão suspensos, por decisão do relator, o ministro Edson Fachin. E você vai ver a seguir crianças que nascem sem o sexo biológico definido como masculino ou feminino vão poder ser registradas com o sexo ignorado na certidão de nascimento. Esse é assunto para o próximo bloco. Eu volto já. Tudo na vida precisa de um norte. E com a democracia não seria diferente. Nesse caso, o norte da democracia é a Constituição Federal, que é quem vai orientar os direitos mais básicos do cidadão brasileiro. É a Constituição, por exemplo, que vai garantir a liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Crianças intersexo, aquelas que nascem sem o sexo biológico definido como masculino ou feminino, vão poder ser registradas com sexo ignorado na certidão de nascimento. Elas também vão poder realizar a qualquer momento a opção de designação em qualquer cartório de registro civil do país. Não vão precisar de autorização judicial, de comprovação de cirurgia sexual, tratamento hormonal ou apresentação de laudo médico ou psicológico. Essa medida é do Conselho Nacional de Justiça, que publicou norma para padronizar o procedimento nos cartórios do país. As regras começam a valer a partir do dia 12 de setembro. A certidão de nascimento com sexo ignorado deve ser efetivada sempre que a opção constar na declaração emitida pelo sistema de saúde no ato do nascimento da criança. O pedido de registro da nova designação de sexo pode ser feita pelos pais até a pessoa completar 18 anos. Quando se tratar de maior de 12 anos, é necessária a autorização do adolescente. A grande novidade, que é importantíssima para as famílias, é que, posteriormente, enquanto a criança for menor de idade, os próprios pais poderão requerer a averbação desse registro de nascimento para fazer constar o sexo que foi definido, sexo masculino ou feminino. E mais do que isso, se for necessário, será permitido alterar o nome da criança para que ele fique harmônico com o sexo que foi definido. Antes do provimento do Conselho Nacional de Justiça, cartórios de registro civil não podiam expedir a certidão de nascimento se não houvesse a definição de sexo na declaração de nascimento apresentada pelo responsável. Era necessário que a família entrasse com ação na justiça para efetivar o registro da criança, e isso fazia com que ela ficasse sem a certidão até a definição. Isso tirava delas acesso temporário a direitos fundamentais, como o plano de saúde, matrícula em creches, entre outros serviços públicos e privados. As mesmas normas valem para a declaração de óbito assinada por médico. O documento deve ser apresentado ao cartório para emissão do registro de morte e o procedimento é igual. A opção pela designação de sexo pode ser realizada após o falecimento pela mãe ou pelo pai.
E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com o registrador titular no Distrito Federal, Geraldo Felipe de Souto Silva. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, Geraldo. Boa tarde a você e todos os telespectadores da TV Justiça. Bom, como acompanhamos agora na reportagem, nós estamos falando de cidadania, direitos e garantias fundamentais, segurança jurídica, já que alguns cartórios do país realizavam o registro, outros não. Quer dizer, benefícios para a coletividade e para a criança, claro, que está envolvida, né? Com certeza. Na verdade, antes da edição do provimento, que vai entrar em vigor agora em meados do mês de setembro, cada estado da federação tinha uma regulação diferente. A maioria não possibilitava que pessoas com sexo indefinido fossem registradas com sexo ignorado. Então, essa definição era realizada de modo aleatório, ou pelos pais ou pelos profissionais de saúde, o que causava, com certeza, grande prejuízo durante toda a vida dessa pessoa. E os cartórios ficavam de mãos atadas, né? Uma vez que, sem uma padronização, que agora veio com essa norma do Conselho Nacional de Justiça, alguns cartórios exigiam, pela falta de norma, um laudo médico, né? Com uma junta médica, porque nós estamos falando de criança intersexo, que é uma espécie de uma anomalia, né, Geraldo? Sim, com certeza. Nós tínhamos diversas realidades, né? Porque os ofícios da cidadania, que são os ofícios de registro civil das pessoas naturais, têm que obedecer às normas, os procedimentos, os provimentos dos estados, os respectivos estados. Então, na ausência deles, ou era negado esse direito do registro com sexo ignorado, ou se exigiam diversos exames, comprovando a anomalia. E esse provimento, ele é bem interessante porque ele abarca as duas situações. Veja bem, a criança pode ser registrada com sexo ignorado, e, posteriormente, quando houver uma designação do sexo, ela pode simplesmente comparecer ao cartório com os pais, né, e optar pelo sexo masculino ou feminino, inclusive mudar o prenome. Isso aí até a criança completar 18 anos. Depois, certamente, esse adulto, depois de 18 anos, poderá fazer esse procedimento sozinho, sem autorização, sem os pais, né? É bem interessante, porque a criança de até 12 anos, o pai ou a mãe pode ir ao cartório, qualquer cartório de registro civil, e realizar essa designação do sexo. A partir de 12 anos, a criança tem que ser ouvida pelo oficial. Então, a partir de 12 anos até 18 anos, comparece esse menor com o pai ou a mãe. Não necessariamente precisa comparecer o pai e a mãe. Interessante a gente esclarecer isso. E agora, a título de esclarecimento também, para que as pessoas não confundam, quando é feita a retificação em virtude da pessoa transgênero, é outra coisa, né? Aí já temos também a autorização do Poder Judiciário para isso. Como é que funciona, Geraldo? Sim, é outra regra, é outro provimento, nesse caso o provimento 73, também da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão que compõe o Conselho Nacional de Justiça. Nesse caso, pessoas maiores de 18 anos que foram registradas com sexo masculino ou feminino que não se reconheçam pertencente a esse sexo. Então, essas pessoas maiores de idade que foram registradas com uma designação de sexo, eles podem simplesmente comparecer a qualquer cartório de registro civil e optarem pela mudança do sexo e do prenome. Veja que é diferente dessa realidade agora do provimento 122, porque pelo provimento 122, no nascimento, ela foi registrada com o sexo ignorado. Sei. Agora, é bom a gente falar também sobre as garantias, né, fundamentais que essas crianças ficavam alheias. Nós estamos falando em serviços públicos de saúde, até a matrícula em escola, enfim. A criança, a pessoa sem registro, simplesmente ela não existe para o Estado, ela é invisível, né, Geraldo? É bem interessante porque quem está de fora não enxerga essa realidade, muitas vezes não enxerga a realidade dessas minorias. E nós que estamos dentro dos cartórios, vemos quase que diariamente, é muito comum chegar declarações de nascido vivo, aquele documentozinho amarelinho que o pai recebe ou a mãe recebe para registrar o seu filho, com sexo ignorado. Dados da ONU indicam que cerca de 3.500.000 pessoas no Brasil têm alguma anomalia. Ou seja, essas pessoas tinham seus direitos tolhidos. Você
geralmente era imputada a elas uma designação do sexo masculino ou feminino, sem que posteriormente elas se reconhecessem nesse sexo. Então, não só direitos imediatos, como a ausência de matrícula em creche, pré-escola, atendimento de planos de saúde, mas com certeza essa prática, até então adotada, gera inúmeros problemas para o resto da vida dessa pessoa, sem dúvida nenhuma. Que bom que agora a gente vai desburocratizar a medida, permitir que ela seja feita de forma mais rápida e, de fato, fazer valer o direito dessas pessoas, né? Geraldo, muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. E você vai ver a seguir: a divulgação de mensagens do WhatsApp sem autorização dos envolvidos pode gerar indenização. Assunto para daqui a pouco, eu volto já. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência. A segurança, as normas do trabalho, a economia justa, a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias, a saúde e muito mais. Por isso, quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o recurso de um motorista condenado por embriaguez ao volante. O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro. O homem vai ter de cumprir pena de 2 meses de detenção, multa e vai ter a carteira de habilitação suspensa por 2 meses. Segundo a denúncia do Ministério Público, quando foi abordado pela polícia, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala embargada e olhos vermelhos. Além disso, foram encontradas dentro do carro garrafas e latas de bebidas alcoólicas. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e, na delegacia, teria confessado informalmente o consumo de álcool e drogas. Mas no tribunal pediu a absolvição por falta de provas. O tribunal reafirmou que o auto de constatação é suficiente para o Poder Judiciário na hora de avaliar a ocorrência do crime. De acordo com o advogado Anderson Gomes, presidente da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, a decisão ajuda a afastar o mito de que se recusar a soprar o bafômetro seria uma forma de garantir a impunidade. O teste do bafômetro é apenas uma das maneiras que o agente público tem de auferir a embriaguez de um condutor. No caso de recusa, ainda há como provas o uso de testemunha, uso de imagem, uso de vídeo, exame toxicológico ou outros meios de prova em direito admitidos, ressaltando sempre o direito à contraprova. A divulgação de mensagens do WhatsApp sem autorização dos envolvidos pode gerar indenização. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Ele faz parte do dia a dia da maioria dos brasileiros. O aplicativo de mensagens WhatsApp se transformou numa das principais formas de comunicação. Mas esse advogado especialista em proteção de dados faz um alerta. As conversas privadas são protegidas pelo direito à privacidade. Nós temos que lembrar que a Constituição é de 88, uma época pré-internet. Então não faria nenhum sentido que esse direito se aplicasse apenas a correspondências escritas ou correspondências, digamos, de um meio analógico. Elas se aplicam especialmente na época de hoje, na era digital que nós vivemos, porque há uma facilidade maior e um uso mais recorrente dessas tecnologias. Em um caso julgado pela 3ª turma do STJ, os ministros entenderam que a divulgação pública de conversas pelo aplicativo WhatsApp, sem autorização de todos os interlocutores, é ato ilícito e pode resultar em responsabilização civil por eventuais danos, salvo quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito próprio de seu receptor. Na origem do caso, um torcedor foi acusado de postar em redes sociais e de vazar para a imprensa mensagens trocadas em um grupo do WhatsApp, do qual ele participava com outros torcedores e dirigentes de um clube de futebol do Paraná. Segundo os autos, os textos revelavam opiniões diversas, manifestações de insatisfação e imagens pessoais dos participantes.
o que resultou no desligamento de alguns membros do clube. Na primeira instância, o autor da divulgação foi condenado a pagar R$40 mil em danos morais aos integrantes do clube que se sentiram afetados pela atitude. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná sob o fundamento de que houve violação à privacidade dos participantes do grupo que acreditaram que suas conversas ficariam restritas ao âmbito privado. Em recurso ao STJ, o torcedor sustentou que a gravação de conversa por um dos interlocutores não constitui ato ilícito e que o conteúdo das mensagens era de interesse público. Ao proferir seu voto, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que ao enviar mensagem a determinado ou a determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, quanto menos divulgada ao público, seja por meio de rede social ou da mídia. Desta forma, a terceira turma entendeu que, assim como as conversas por telefone, aquelas travadas pelo aplicativo de mensagens são resguardadas pelo sigilo das comunicações, de forma que a divulgação do conteúdo para terceiros depende do consentimento dos participantes ou de autorização judicial. Nessa quarta-feira, o Superior Tribunal Militar fez a cerimônia de entrega das comendas da Ordem do Mérito Judiciário Militar. A solenidade foi em comemoração aos 213 anos da justiça mais antiga do país. A Ordem do Mérito Judiciário Militar foi criada pelo Superior Tribunal Militar em 1957 para reconhecer pessoas e instituições que prestaram serviços relevantes a essa justiça especializada. A justiça que hoje é a Justiça Militar da União. Essa data é muito importante, não só para nós, como para todas as outras justiças que se originaram desse ato de Dom João, quando acabou de chegar aqui. Os nossos agraciados são eleitos pelos nossos ministros todos, né? E nós procuramos destacar aqueles que colaboram e contribuem com a nossa Justiça Militar da União. As comendas da Ordem do Mérito Judiciário Militar possuem 4 graus: Gran Cruz, alta distinção, distinção e bons serviços. Todas elas buscam agraciar pessoas e instituições pelo reconhecimento a serviços que colaboraram com a Justiça Militar e pelo fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Entre as personalidades agraciadas estiveram presentes na cerimônia autoridades do Executivo e Judiciário. Eu estou muito feliz em receber a promoção desta condecoração do primeiro tribunal que nós tivemos, né, de uma importância do Superior Tribunal Militar. E digo que me sinto honrada porque a homenagem ela é sempre um reconhecimento público a alguma coisa que foi boa. Estou muito honrado e feliz de estar aqui, de ser agraciado com essa medalha, uma medalha importante, histórica, que muito contribui para a justiça brasileira, justiça militar, tão importante ao longo de toda a nossa história. Então, estou muito feliz, muito honrado e tenho muito a agradecer ao STM por essa homenagem. Significa que nós estamos trabalhando juntos, a justiça militar e a justiça brasileira, pela cidadania, pelo respeito à Constituição, de mãos dadas com o jurisdicionado e com a cidadania. Um momento especial não apenas para a Justiça Militar da União, mas para quem faz parte dessa história. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero.